Tudo bem? Na aula de hoje, então, vou apresentar o Tinkercad, que é um ambiente online mesmo da Autodesk para fazer projetos, também projetos de circuitos, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Vocês podem colocar no navegador de vocês ali tinkercad.com e ele vai abrir esse ambiente aqui, tá? Onde vocês podem selecionar aqui do lado, então, os circuitos, né? Depois de criar uma conta, né? É bem simples de criar uma conta aqui na Autodesk. E, criar um novo circuito. Tá? Aqui a gente tem então todos os elementos básicos de um circuito elétrico. Aqui eu vou mostrar mais ou menos como é que funciona. Tá? E a gente vai usar para implementar os nossos circuitos elétricos. Eu coloquei na busca aqui a palavra placa. Tá? A gente vai pegar uma placa de ensaio pequeno, que é uma protoboard. Tá? É uma placa para fazer a prototipação e para inserir os componentes e fazer a análise de um circuito. Eu vou usar a análise desse circuito que está na parte superior à esquerda do vídeo, onde a gente tem uma fonte ali de 12 volts e 4 resistores, certo? Para a gente medir tensões elétricas e corrente. Vou dar um zoom aqui, só para mostrar para vocês como que funciona uma protoboard, tá? Quando vocês chegam próximo aqui da protoboard, vejam que eu estou passando aqui pelas conexões, ela mostra quais barramentos estão interconectados, ou seja, todo esse barramento aqui de baixo está interconectado, então tudo isso aqui é um fio, tá? Se eu ligar um ponto aqui, se eu ligar um elemento aqui e ligar outro na outra ponta, eles vão estar interconectados. Mesma coisa aqui embaixo. Lá em cima também, mesma coisa. Tá? Tipicamente a gente usa esses pontos de cima e embaixo de uma protoboard para fazer a ligação das fontes de alimentação do circuito, ou seja, as baterias, tá? e as fontes de corrente e tensão. Porém, nessa parte do centro aqui, as ligações são em colunas, ó. Coluna 1, 2, 3, 4, 5, até 30. A gente tem 30 colunas. Também estão interligadas. Tá? Então eu tenho que tomar esse cuidado aqui para não colocar nada em curto, ou seja, não ligar nada daqui para cá, porque senão eu vou estar simplesmente ligando sobre um fio, um elemento, e ele vai estar curto-circuitado. Eu vou fechar um curto-circuito entre os dois terminais de um elemento. Por isso, quando eu for fazer as ligações, eu tenho que ligar, por exemplo, uma perninha de um componente no 30 e a outra no 27, por exemplo. Ou no 1 e no 4, no 1 e no 2. Nunca ligar na mesma coluna, tá? Para não fechar um curto no próprio elemento. E a mesma coisa aqui embaixo, tá? Também estão interconectados em colunas. Só o circuito ali está sendo mostrado aqui em cima e vou fazer algumas medições de tensão e corrente. Tá? Primeira coisa, eu vou colocar fonte aqui, tá? Para inserir uma fonte de energia, então. Tá? Eu seleciono essa fonte e coloco ela aqui. Tá? Eu vou colocar tensão de 12 volts. Tá? A corrente eu deixei aquele valor que está ali, mas ela vai se adaptando depois, dependendo da carga que for consumida. Então aqui eu vou fazer essa ligação aqui. Primeiro eu vou ligar então o lado vermelho aqui da minha fonte, tá? Que é o positivo da minha fonte, o vermelho é o positivo, eu vou ligar aqui no vermelho. Vou mudar a cor do fio aqui para vermelho, só para manter um padrão, para ficar bem desenhado. E vou fazer mais uma ligação aqui, puxando o negativo para o barramento preto. Vou mudar a cor do fio para preto. Tá? Então agora, se eu iniciar minha simulação, eu tenho uma fonte de 12 volts, 0 amperes, porque não tem nenhuma carga, não está sendo nada consumido ainda, ligado daqui para cá. Bom, só que eu tenho que colocar os meus resistores, então eu vou escrever ali, vou escrever aqui, tá? Ó, já coloquei RE e apareceu ali, ó, resistores. Vou puxar então primeiro um resistor aqui, ó, daqui de cima para baixo. Tá? Aqui eu tenho uma resistência, eu vou colocar ali os 20 ohms, que é aquele primeiro resistor no lado esquerdo ali no circuito. Tá? 20 ohms, daí mudou aqui a cor, ficou vermelho, preto, preto, que é o código de cores para 20 ohms. E vou ligar
mais um resistor daqui para baixo, tá? Com uma resistência de 10 ohms. 10 ohms. Então ficou marrom, preto e preto, tá? Porque o marrom é 1, o vermelho é 2. Tá? Então, e o preto é 0, né? Então ficou 10 multiplicador 10 na 0 e 20 multiplicador 10 na 0, que é 1. Né? Então 20 vezes 1, 10 vezes 1. Só relembrando o código de cores. Tá? O que eu falei para vocês é que eu não poderia, por exemplo, ligar um resistor assim, ó. Ligar ele desse terminal aqui para esse terminal da coluna 19, porque senão eu vou fechar um curto-circuito, um fio em paralelo com uma resistência, não importa o valor que eu coloque aqui, vai ser uma resistência de 0 ohms, tá? Porque 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, então para calcular o paralelo, né, a gente faz 0 vezes a resistência, dividido por 0 mais a resistência, né, se eu for calcular o paralelo de um fio com uma resistência, então a resistência aqui desse ponto vai ser 0. Eu vou estar curto-circuitando o elemento. Por isso que eu ligo daqui para cá. E agora, esses dois elementos aqui estão interligados por esse fio aqui, que tem nessa coluna, e depois eu ligo daqui para cá. Aí é uma maneira que eu posso fazer isso. E agora eu venho aqui e coloco mais um resistor. Nesse caso aqui vai ser um resistor de 4 ohms, como está ali no circuito. Tá? 4, por isso que deu o amarelo ali. E vou colocar mais um resistor aqui de 8 ohms. Tá? Só que, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar, então, esse lado aqui, desse resistor de 10 ohms com o resistor de 8 ohms. Então, eu vou pegar um fio aqui e vou fazer essa ligação, porque eles não estão interligados, né? Eu vou trocar a cor aqui, só para manter um padrão. Tá? Vou colocar uma cor azul aqui, quando for ligação dentro do circuito. Veja que eu não preciso fazer a ligação daqui para cá, tá? Eu até poderia fazer, mas eu não preciso, porque já é um fio ali, já tem um fio aqui dentro, ó. Já estão interligados, então eu não preciso fazer. E esse lado aqui tem que ser ligado lá no negativo. Então eu vou pegar um fio preto, vou trazer para cá. Certo? Então agora eu vou iniciar a minha simulação. Só vou dar um pause porque tem uma tensão muito elevada aqui. A tensão aqui eu quero colocar 12 volts. Tá? Bom, agora sim. Coloquei 12 volts e vejam que a minha fonte de corrente está puxando 1,4 amperes. Porque agora eu tenho essas cargas aqui. Vamos tentar entender agora como que se comporta o circuito, fazer aquelas medições ali de tensão e de corrente. Como é que eu vou fazer medições agora? Eu mostrei para vocês primeiro como implementar aquele circuito. Agora eu vou escrever aqui multi, porque eu vou pegar um multímetro. Então aqui eu tenho um multímetro, que vai ser o meu aparelho que eu vou medir tensão, corrente ou resistência. Vou manter primeiro na medição de tensão. Um medidor de tensão, ele é colocado em paralelo com o lado que a gente quer, com o elemento que a gente quer medir. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, eu quero medir esse resistor aqui de 4 ohms. Eu coloquei a parte vermelha aqui no lado de maior tensão aqui, né, que é o mais da fonte, e a parte preta, vou manter a cor aqui, e vou colocar mais um fio agora, um fio preto daqui para cá. Assim eu vou medir a tensão sobre o resistor, de 4 ohms. E eu tenho ali os 4 volts. O que acontece se eu inverter aqui, colocasse, por exemplo, o mais desse lado e o menos do outro lado. Eu estaria medindo menos 4 volts. Por quê? Porque daqui para cá, a tensão, né, desse lado aqui é maior do que esse. Então é isso que ele está me dizendo, que eu tô medindo no sentido inverso.
do sentido que está aumentando a tensão. Então eu posso manter, o multímetro me indica então qual que é o sentido, né, de aumento ou de queda de tensão. Novamente eu vou medir aqui agora a tensão no resistor de 8 ohms. Venho aqui, vou medir aqui a tensão no resistor de 8 ohms. Então coloquei a parte que tem maior tensão, né, o sinal positivo do multímetro desse lado do resistor e no negativo do multímetro no outro lado do resistor. Eu inicio a simulação e eu tenho 8 volts. Tá? Então, 4 e 8. Eu posso fazer a mesma coisa para medir aqui os resistores de 20 e de 10 ohms. Tá? Até aconselho que vocês façam essa montagem e façam essas medições para fazer a conferência. Mas antes disso, eu vou ensinar vocês também a medir corrente. O medidor de tensão, ele se comporta como um circuito aberto e a gente coloca ele sempre em paralelo com o elemento que a gente quer medir a tensão. Já o amperímetro, no modo de medir corrente, ele é colocado em série com um elemento que a gente quer medir a corrente. Então eu vou pegar esse elemento aqui, por exemplo, esse resistor. Eu venho aqui nesse modo onde eu consigo girar o meu resistor. Eu girei ele por quê? Porque eu quero colocar ele aqui, conectado daqui. Coloquei ele ali. Vou pegar um fiozinho aqui azul. É uma ligação aqui interna. Por quê? Porque eu quero fazer agora com que a minha corrente, ela está vindo aqui, vai passar por esse resistor. Eu quero que ela passe pelo meu amperímetro. E venha para o resistor. Eu vou colocar ele em série, então, com os meus elementos que eu quero medir a corrente. Vou colocar o vermelho aqui saindo desse resistor, vindo para cá, e o preto saindo desse resistor e vindo para cá. Eu vou fazer a simulação e eu tenho justamente aqui, medindo 1000 mA, ou seja, 1 ampere, que é a corrente que está passando nesse ramo aqui do circuito. Se eu medisse nesse ramo aqui, eu estaria medindo 0,4 amperes ou 400 miliamperes, né? Que somariam os dois 1,4, que a corrente se divide, 0,4 vem para esse ramo e 1 ampere vem para esse ramo aqui. Mas por que eu não coloquei simplesmente... Por que eu fiz eu entortei esse resistor e coloquei nessa outra coluna? Porque senão eu estaria colocando o meu amperímetro em paralelo com um fio aqui. Ia dar problema na medição. Então eu trouxe para o lado aqui e liguei os dois elementos através do amperímetro. O amperímetro ele é como se fosse um fiozinho. Um resistor de baixa resistência, de 0 ohms. E o voltímetro é como se fosse um circuito aberto, um resistor infinito. Então eu coloco o voltímetro em paralelo com o elemento que eu quero medir a tensão e o amperímetro em série com o elemento que eu quero medir a corrente. Se eu tivesse feito o inverso, se eu tivesse ligado aqui, por exemplo, o positivo aqui e o negativo aqui. Eu vou iniciar a simulação, daí vai dar menos 1 ampere. Por quê? Porque eu considerei que a corrente estava vindo desse sentido aqui, passando pelo negativo e subindo. Mas não, a corrente está vindo daqui, passando pelo negativo e descendo. Então, ele apresenta a polaridade correta, ou seja, sem o menos, quando a corrente entra no vermelho e sai no preto. Nesse caso aqui, eu sei que a corrente está entrando no preto e saindo no vermelho. Então, o amperímetro ele me dá a magnitude e também o sentido da corrente. Vou voltar ao desenho anterior, com o preto para cá e o vermelho aqui. A cor é só para eu padronizar, Eu estou usando uma cor de fio para padronizar o sentido. Então, eu estou supondo que a corrente vem por aqui, entra no vermelho e sai no preto. Inicio a simulação, ok, deu 1 ampere positivo, esse caminho que eu fiz, a suposição aqui está
correta. Certo? Então, dessa forma, espero que vocês tenham entendido como funciona o Tinkercad. Tá? Vocês podem fazer a simulação desse circuito, tentar medir a corrente que passa aqui nesse outro ramo do circuito, medir as tensões também, para aprender a utilizar, tá? Esse simulador online. Tá certo? Então era isso que eu queria apresentar hoje para vocês. Boas simulações a todos.